Se diante da beldade sentimos subir a seiva desejosa, não apenas brademos como o Tartufo, ah, por ser devoto, não deixo de ser homem, mas brademos também, ah, por ser homem, não deixo de ser devoto. Esse vídeo poderia fazer parte da minha série, se é que eu posso chamar aquilo de série, falando sobre sexo, mas é um comentário introdutório sobre a obra de Fabrice Hadjad, A Profundidade dos Sexos, por uma mística da carne. E eu digo isso porque é um livro sobre sexualidade, mas sobretudo sobre sexualidade e espiritualidade, onde o professor de filosofia e literatura, o francês Fabrice Hadjad, nos apresenta em seus ensaios perspectivas a respeito da sexualidade muito profundas e muito provocativas. É muito provocador o livro como um todo e bastante válidas para uma análise como que eu posso dizer, da sexualidade como ela está no mundo hoje. Então, é um livro que eu recomendo a você, mas antes de recomendá-lo, eu queria adverti-lo de que não é um livro para pessoas muito sensíveis, não é um livro para pessoas que tenham os seus bens sagrados elevados à 18ª potência do infinito, como objetos impassíveis de crítica, de deboche, de gozo e também de louvação no meio de tudo isso. Então, se você acha que o diabo jamais pode bendizer do bom Deus, eu recomendo que você não leia este livro. Mas se você for uma pessoa com uma cabeça um pouco aberta, mais para o intelecto, é bom você se recordar que estamos falando de um francês. Estamos falando de uma pessoa que respira cultura e que está numa atmosfera cultural muito rica, muito densa e muito libertina, por que não? Né? Mas é uma obra que merece ser brindada pela nossa atenção. Né? Merece mesmo você parar ali para ler A Profundidade dos Sexos. Porque o que eu posso falar do Fabrício Hadjad? Cara, esse é o segundo livro dele publicado pela Realizações. O terceiro já também está publicado, que é Jó ou A Tortura pelos Amigos, que foi apresentado no dia 19 de abril de 2017, se não me engano, pelo professor de filosofia e filósofo Luiz Felipe Pondé. Eu estava nessa palestra, links estarão na descrição, muito bem acompanhado, diga-se de passagem. Enfim, e aí lá o Pondé apresentou a obra do Fabrice Hadjad. É uma obra pequenininha, acho que não tem 100 páginas. E também eu vou deixar aí na descrição o link para aquisição. A realização está com promoção de 50% no site inteiro até março, se não me engano, até meados aí de março, começo de março. Esse vídeo vai estar ao ar aí, vai dar tempo aí de você adquirir ou não qualquer livro lá por 50% de desconto. Mas vamos falar aqui do professor de filosofia Fabrice Hadjad. Né? Ele não gosta de ser chamado de filósofo, ele prefere ser chamado de professor de filosofia, porque segundo, na época da palestra que eu assisti dele mesmo, ele disse que ele tem menos de 50 anos e ele não alcançou a sabedoria dos filósofos, o que é uma falsa modéstia. Né? Vamos reputar enquanto falsa modéstia, porque ele é extremamente culto. Assim, você vai ler a obra, se você se dedicar a ler a obra, você vai perceber que ele está falando... ele tá falando de Molière, depois ele tá falando de Shakespeare, aí ele volta e cita Playboy, aí ele fala de suruba, e aí fala de homossexualidade, e depois vai falar da Bíblia, vai enfiar Diderot no meio, vai enfiar Rousseau, vai falar um pouco da tese, que inclusive é endossada pelo Christopher Dawson, historiador conservador, de que o individualismo ele é um aliado do fascismo, e aí ele vai falar sobre isso quando ele for abordar a Hannah Arendt. Então, para você ver como o livro ele é abrangente, e o Fabrice Hadjad faz um esquema, eu diria de estilo, onde ele vai costurando as coisas, né? Então ele está falando um ponto aqui, quando você acha que ele esqueceu disso, ele retoma aquilo, e você fala, caraca, e aí tudo se encaixa. Então vamos falar aqui do livro. O livro tem menos de 300 páginas, tem 260 páginas, 264 páginas. Não é um livro tão grande,
é dividido em 6 capítulos, então, e nesses capítulos eles têm subtópicos, tá? Então é fácil de ler, é rápido, favorece a leitura esse formato. Então, o primeiro capítulo, com o cinema entre ou o sexo está em via de extinção. Segundo capítulo, puramente físico ou a carne tem muito espírito. Terceiro capítulo, defesa do adultério ou o casamento é uma aventura. Quarto capítulo, o segredo de polichinelo ou os pequenos podem ser grandes. Capítulo 5, a cidade vista por seu fundamento ou como o filho do país vira turista sexual. Sexto e último capítulo, sobre a glória dos corpos ou os caminhos do Senhor são misteriosos. E aí, eu vou abordar aqui uns pontos que eu achei mais interessantes e que podem te dar um panorama a respeito da obra. Lembrando que é um comentário introdutório, ele não se destina a encerrar ou a fornecer uma perspectiva do livro que seja definitiva. Isso quem vai determinar é você. Vamos falar aqui um pouco da tristeza do hedonismo, onde o Fabrício Radiad vai apresentar uma circunstância em que o hedonista, que é aquela pessoa que vive da busca pelo prazer, de repente ele está numa suruba e aí ele se lembra da comida do cachorro. Ou ele se lembra de algum outro fator da vida, algum outro acontecimento da sua vida cotidiana, e de repente ele pensa, como que eu vou manter meu pau duro, como que eu vou manter o prazer pensando nestas coisas. Quem nunca num ato sexual às vezes dispersou um pouco a cabeça e quando viu, né, já acontece. E o Fabrício Radiad vai colocar isso como a tristeza do hedonismo, porque ele vai colocar para nós essa situação como uma situação que é o seguinte: o mero prazer puro e simples não completa o ser humano. Né? A mera busca do prazer puro e simples, ela pode não saciar aquele que depende disso. Então a provocação aqui há outros elementos da vida que completam o ser humano. Né? Então o sofrimento do hedonista, né, a tristeza dele é justamente o fato daquilo que ele está preso, aquilo que ele está viciado, não oferecer um sentimento de completude na vida, né? Um sentimento de que nada mais falta. Né? Essa é a tristeza do hedonista. E o Fabrício Radiad, por que eu falo que é um livro que se você for uma pessoa puritana não leia? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, nós perdemos o fio da meada. Me desculpem, mas a gente tem que reconciliar algumas coisas. Então, o que ele oferece, na verdade, são várias perspectivas a respeito da sexualidade, inclusive da homossexualidade. Ele vai fazer críticas aqui pesadas sobre pedofilia, não vai fazer um endosso, mas ele vai fazer uma provocação que vai fazer você falar assim, ih, caramba, né? Ele não vai falar, olha, é legal, é bonito e tudo, mas ele vai denunciar certas hipocrisias e quando ele vai falar do turista sexual do seu próprio país, ele também vai abordar um tanto essa questão, né? Enfim, mas no final, vale a pena, no final é espiritualidade. Ele vai até abordar Judith Butler, né? Foucault, enfim, então é bastante abrangente, muito profundo, e não é aquela coisa abjeta, ele é muito bem humorado, então você vai rir pra caralho no livro também. Né, inclusive com alguns ditados assim, proferidos por grandes filósofos, né, palavras de efeito, assim, sentenças sobre o tema, bastante bem humorados. Você fala, caraca, puta que pariu, esse cara disse isso, e é verdade. Né? Um outro ponto que o Fabrício Radiad que eu fico lembrando das passagens do livro, é muito foda. Você tem que ler, você tem que ler. Outro ponto que o Fabrício Radiad vai trazer aqui é macho e fêmea até o divino, né, onde ele vai falar que a nossa situação de animal sexual, ela é uma situação dada por Deus, é uma circunstância dada por Deus, né? São objetos do divino, né? Ou seja, macho e fêmea até o divino. Não podemos negar a essência divina do ato sexual. É isso que ele vai tentar reconciliar. Tá? Ele vai trazer, inclusive, como que eu posso dizer, provérbios, né? Trechos, estrofes de poemas, muito do hinduísmo, vai trazer do Kama Sutra, vai trazer do Talmud, vai trazer também do Islã. Então ele vai reconciliar toda a espiritualidade com a sexualidade, e claro, o cristianismo, obviamente, que é ali o centro, é o que norteia tudo. Um outro ponto,
ele vai falar do rito e não do sil. Ele vai dizer, devemos buscar devemos buscar a contemplação do ato sexual. E ele existe, mas ele não existe no sil, ele existe no rito, ele existe no ritual, ele existe na profundidade do ato sexual. E ele vai fazer essa defesa, ele vai colocar e vai fazer essa defesa. Um outro ponto que o filósofo, melhor, professor de filosofia, vai trazer é que o erotismo não é bestial. Ele vai falar que o erotismo ele é muito complexo para ser um ato bestial. Né? Colocamos aqui o erotismo não como aquela coisa animalesca, por isso que ele fala que não é bestial. Coloquemos aqui o erotismo, como que eu posso colocar para vocês? Coloquemos aqui o erotismo como o ato do sexo sem penetração. Vamos colocar aqui o erotismo como o ato da sedução, né? Da falta de toque. E aí ele vai fazer depois, nos capítulos, ele vai falar da importância do toque, o que é o toque, como que o toque ele completa, ele é a cereja do bolo do ato sexual. Né? Pessoas versadas em sexualidade dizem que um bom sexo começa num bom dia. E eu defendo isso, e eu acredito nisso. Então, lendo esse livro, eu falo, caramba, ele está pensando o que eu penso. Mas, logicamente, de maneira muito mais profunda, muito mais abrangente e trazendo elementos desconcertantes. Né? Um outro ponto, a impureza do amor puro. Esse aqui é fenomenal. A impureza do amor puro. Fabrício Adjad vai dizer o seguinte, ora, quando nós declaramos que estamos em busca de um amor puro, estamos declarando a impureza do sexo puro. Estamos declarando, né, a própria impureza do ato sexual. Quando estamos aqui procurando a pureza do sexo, estamos, na verdade, tornando o sexo impuro. Porque a pureza do sexo é a sua impureza, é a sua carnalidade. A pureza do sexo é a busca pela satisfação do outro, é o gozo. E quando você busca um sexo puro, desculpa, você está limitado ao quê? Um papai e mamãe? Você está limitado a uma posiçãozinha, clichê, convencional? Quando você busca isso demais, até uma frase que ele coloca aqui, acho que é de um romance de Claudel, não sei muito bem, são muitos romances que ele cita, de dramas de personagens, né? Ele vai colocar aqui uma frase em que a moça diz assim, ora, todo esse papo de amor, honra, amizade, pureza, eu quero ser jogada na cama, eu quero ser chamada, eu quero ser amada, eu quero me sentir mulher. Pureza, amor, amizade, basta, né? Ou seja, isso não satisfaz, isso não é sexo. Você buscar a pureza do ato sexual, na verdade você está tornando o sexo impuro. Né? Então aí ele vai colocar a pureza, a impureza do amor puro, né? Do sexo puro. E aí, aí ele vai entrar em pontos críticos. Eu fiz aqui só umas anotações só para lembrar do que eu ia falar. Ó, podem ver, ó, não é script, não. Ó, é bem cru. Falar do adultério. Né? Porque como é um livro complexo, então tomei essa liberdade. Falar do adultério. Quando vai fazer a defesa do adultério ou o casamento como grande aventura, ele vai trazer a Bíblia, né, de maneira muito forte, muito presente. E ele vai relatar Oséias. Oséias, para quem não conhece, foi um cara que foi dado por Deus a missão de se casar com uma prostituta, né? E essa prostituta era muito devassa, mesmo depois de ter se casado, e ela ia e voltava, né, para sua vida. Inclusive Oséias teve que criar aí uns enzos, aí, uns filhos aí que não eram dele, né? Filhos ilegítimos. Esse foi o desafio de Oséias. O Fabrício Adjad vai dizer o seguinte, e ele vai pegar no Novo Testamento, ele vai fazer um movimento muito legal, por isso que é um ensaio, é livre, né? Então devemos deixar de lado a questão teológica, porque o Fabrício Adjad vai dizer o seguinte, olha, chegou a adúltera aos pés de Cristo. Então levaram lá ela até ele e falaram, e aí Jesus, o que nós faz? Moisés mandou apedrejar. Aí Jesus pega e fala, opa, tira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. E aí todo mundo fica, então não vou atirar, né? Fazer o quê? Amanhã pode ser eu, quem sabe. E aí a adúltera pergunta para Jesus lá, e aí, o que faço eu? E aí Jesus pega e fala, vá e não peques mais. Fabrício Adjad vai provocar. Ele vai dizer o seguinte, pera aí, mas vá para onde?
Então devemos deixar de lado a questão teológica, se ela era realmente a seguidora de Jesus, descrita depois e tal, e tudo. O Fabrício Haddad não vai fazer esse juízo de valor, não vai trazer isso. Ele vai matar e a questão é falar, peraí, Jesus, vai para onde? Estamos numa sociedade em que a mulher ia ser apedrejada, ela vai ficar mal vista, vai ficar mal falada na redondeza ali, ela não vai ter amparo. Ela vai para onde? E o Fabrício Haddad vai dizer o seguinte, o adultério é previsto na moral religiosa, não apenas como ato a ser rejeitado, ato a ser recriminado, um ato a ser evitado, mas também está previsto como um ato a ser perdoado. Ela vai para onde? Para onde retornaria a adúltera? Para os braços do ex-amado? Esse é o desafio que o Fabrício Haddad vai fazer. E aí ele vai fazer uma defesa do perdão do adultério, né, de certa forma. Claro que ninguém é obrigado a perdoar, isso é bíblico, isso não é, aí é uma outra questão, é contigo, né? Há pessoas que perdoam, há pessoas que não, mas aí vai de cada um, da individualidade de cada um. Mas a provocação do Haddad é válida. Ora, estamos colocando aqui o adultério em xeque enquanto algo a ser sempre, mas sempre rejeitado, sempre inadmissível. Peraí, Jesus está dizendo, vai, não peques mais, mas essa mulher vai para onde? Só vai embora? Eu duvido que Jesus simplesmente diga, vai, não peques mais. Talvez ele estivesse dizendo, vá, volte para os braços do seu homem e diga, fui perdoada pelo legítimo Filho de Deus, pelo Filho de Deus, pelo unigênito. Alguns falam primogênito, mas eu não gosto de entrar nessas, né? Mas enfim, será que era isso que Jesus estava dizendo? É isso que ele está nos mandando fazer? Então ele vai trazer isso de maneira muito, muito clara, muito flagrante. E aí é que eu falo que ele vai dar pancada na tua cabeça. Ele vai dar pancada na tua cabeça. E o livro é muito mais abrangente do que isso. Então são os pontinhos que eu trouxe só para você pegar um pouco do, poxa, eu acho que vale a pena a leitura. Não ganho jabá, vocês estão ligados que não ganha jabá, né? Me patrocina realizações. Zoeira. E o Fabrício Haddad vai terminar dizendo, aí vocês estão me perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com espiritualidade, velho? O cara só criticou as religiões. Tem uma passagem dele que é muito interessante que ele fala, peraí, né, nas religiões orientais, os caras têm o gozo como a finalidade, né? Pra mulher, pro homem. Eu já falei sobre isso no vídeo Sexo e Espiritualidade. Vou deixar na descrição pra você ver. Até porque eu acho que esse complementa. Eu cito esse livro lá. E o Fabrício Haddad vai dizer assim, peraí, você tem lá no hindu, lá no Taô, né? No Kama Sutra, a busca do gozo, do prazer completo. Você tem no Islã um cara que pode ter 5 mulheres. E aí que se ele explodir todo mundo, ele vai ganhar 1000 virgens. Porra, tentador pra caralho. E no cristianismo você tem o quê? Castração? Impedimento? A necessidade de se casar para satisfazer sexualmente o outro? Ele diz, não é à toa, né, que o cristianismo é tediante quanto ao sexo. Só que o Fabrício Haddad não vai só denunciar isso, ele vai propor uma reconciliação da sexualidade com a espiritualidade. É quando ele chega nos últimos capítulos, onde ele faz uma defesa da mística da carne. Que é quando ele diz, por exemplo, que a ideia de que Adão e Eva tenham transgredido num ato sexual, ela é bastante absurda. Para começo de conversa, Eva transgrediu ao se distanciar de Adão. Eva transgrediu ao desobedecer o seu varão. Eva transgrediu ao desobedecer aquele que deu ensejo à sua vida através da doação de sua costela. Se Eva tivesse ficado com Adão e se deitado com ele em pureza de amor, Deus não os teria punido. É mais ou menos isso que o Fabrício Haddad está dizendo. Que é mais ou menos o que acontece na vida cotidiana, né? Você tá lá com a tua novinha, tá tudo bem, vocês estão lá de boa, daqui a pouco o que ela começa a fazer? Ou ele, né, começa a entrar pra grupo, e pras amigas, e pros amigos, e pros baladão da vida. Você não manda em mim, eu não mando em você, né? Ou seja, é o DNA de Eva, né? É o DNA de Eva presente nas pessoas. Se as pessoas ficassem juntas em amor, em pureza, em união, talvez Eva teria obedecido, e Adão também, aquilo que Deus já lhes tinha dado. Que era, parecendo um pastor aqui, né? Que era a doação que cada um devia fazer ao outro. Tanto é que a mulher foi dada a Adão como adjutora. E é quando Eva se distancia de Adão que a serpente chega e leva eles à danação eterna. E é aí que o Fabrício Haddad vai reconciliar as coisas. É aí que ele vai dizer, o sexo faz parte da criação divina.
Nós não podemos negá-lo, nós não podemos rejeitá-lo. É preciso buscar a contemplação no ato sexual, é preciso revigorar estas coisas, é preciso reconciliar, é preciso retomar esse estado, né, de sexo elevado ao divino. É preciso nós voltarmos à nossa humanidade sem o puritanismo, sem o excesso de pureza do amor e do sexo, porque isso não é sexo, né? Mas não degenerando a bestialidade. Há um meio termo, há um sagrado, há uma mística da carne. Eis a profundidade dos sexos. E é aí que ele vai reconciliar a coisa toda e vai te convencer de que você deve amar a tua mulher, quando ele vai fechar com chave de ouro e vai dizer o seguinte: a poligamia de fundo. E ele diz: o polígamo sofre, porque ele quer ser fiel e não consegue. Devemos inverter a lógica da perspectiva do polígamo, ao passo que ele não deve entender que ele está renunciando a todas as mulheres para ficar com uma só, mas ele está escolhendo a todas as mulheres condensadas na sua escolhida. Que é uma inversão muito louca, ou seja, a tentação deve ser invertida, ou seja, deve ser colocada na sua mulher, ou seja, você deve enxergar na sua mulher todas as mulheres que lhe tentam, né? E você deve buscar essa perspectiva, você deve olhar para sua mulher como a mulher mais deliciosa do mundo. E aí quando ele chama isso de poligamia de fundo, é quando todas as mulheres estão na sua, quando você enxerga todas as virtudes, todos os defeitos, né? Aquilo que você aprecia esteticamente na sua mulher. Essa é a mulher que você deve buscar, porque nela estarão todas as mulheres que poderiam, de certa forma, te cativar, e assim você está se preservando. E ele fecha com chave de ouro, falando que o verbo se fez carne. Logo, há uma mística da carne presente na nossa vida. Links no canal, ou links na descrição. Adquira um livro, vale a pena, né? Se você não for um puritano, adquira um livro, vale a pena, é provocativo, vai te dar umas pancadas e vai te fazer evoluir nessa questão da sexualidade, da espiritualidade. Dá gosto falar de obras desse nível. Fique com Deus, até a próxima.